Sejam muito bem-vindos ao Papo Digital. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre inteligência artificial, cultura e gestão com a Suelen Scope. Vou deixar ela se apresentar e falar por ela. Seja muito bem-vinda, Suelen. Obrigada, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Suelen Scope, sou sócia e diretora operacional da Singulari. A Singulari é uma empresa de soluções de cultura, liderança e inteligência artificial. Então, a gente tem trabalhado fortemente na questão da capacitação de pessoas dentro da área de inteligência artificial e em diversas outras áreas que envolvem liderança, envolvem cultura organizacional. Cara, que legal, né? E que tema importantíssimo, acho que pra gente hoje, no mundo atual, muito se fala disso, né? Uns levantam a bandeira que a IA vai substituir todo mundo e todo mundo vai virar robô. E outros, eu acredito que eu me incluo nessa categoria, que eu acho que a gente ganhou superpoderes, né, cara? Eu acredito que eu nunca fui tão produtivo na minha carreira quanto hoje, usando aí diversas AIs para auxiliar em múltiplas tarefas. E eu queria começar o nosso papo com uma coisa que eu achei muito curiosa, que vocês falam muito, que é o letramento digital, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais para a gente entender o que é isso e a importância, é claro, né? Sim, sim. O que a gente tem visto, né? Muitas empresas acabam buscando inteligência artificial porque está em alta, né? Mas já querem entregar soluções lá na ponta, muitas vezes para o cliente. E a equipe internamente não está capacitada para isso. Né? E até para melhorar, você falou, você se tornou muito mais produtivo, assim. Então, ok, como é que a gente leva isso para todo mundo? Esse letramento é levar realmente os conceitos de IA, é levar conhecimento sobre IA, é levar conhecimento sobre ferramentas. Não é só tá aqui uma ferramenta, como é que se usa, para quê? Tem conceitos gerais que são importantes a gente conhecer, que aí facilita até o nosso uso depois de ferramentas, porque as ferramentas se atualizam, né? Todo dia a gente tem atualização, né? Tem um modelo novo, tem uma IA nova, então quando a gente fala de letramento, é levar esse conhecimento mais digital, como é que as pessoas conhecem a inteligência artificial para que elas consigam depois aplicar na sua realidade, né? No seu negócio, nos seus estudos, enfim. Então, o letramento digital é levar realmente essa capacitação, esse desenvolvimento, né, esse conhecimento de IA de maneira ampla para as pessoas e aí cada um consegue trazer, né, adaptar para a sua realidade, para o seu dia a dia. Que legal, é como se fosse então a alfabetização da IA, né? Os seus O, primeiros passos, né? Exato. O Fórum Econômico Mundial, ele lista aquelas habilidades para os profissionais do futuro, dos próximos 5 anos. E tem uma das 10 habilidades mais importantes para o profissional de 2030, que eles falam que é a alfabetização tecnológica, a alfabetização digital. Né? Então, acho que está muito nessa linha também do letramento digital. Como é que a gente ensina as pessoas a usarem IA, e não só usar, né, mas entender o que é a inteligência artificial e como elas podem usar para potencializar o que elas já têm de bom e o que elas não têm, às vezes, que é tão bom e a IA ajuda, né, a trabalhar esses aspectos. Você falou que nunca foi tão produtivo, né? Eu sempre brinco na Singulari que eu nunca fui tão criativa. Porque ao lado da criatividade eu deixava com a minha sócia, com a Luciana. Então eu falo que pelo meu perfil eu não era muito criativa, não tinha muitas ideias novas, eu ficava mais com a parte dos processos e tal. E aí com a IA agora eu falo que eu sou muito criativa, porque assim, me ajuda, eu uso o chat, eu uso a Diamap, eu uso várias ferramentas, várias IAs que me ajudam a trazer insights, eu discuto, né? Então assim, vai me ajudando realmente a explorar mais, porque a criatividade também vem da resolução de problemas, vem da gente ampliar repertório, então eu tenho muito mais conhecimento, aí traz acesso também a conhecimento, então consigo explorar mais. Eu faço essa brincadeira, que eu nunca fui tão criativa quanto eu estou agora. Eu sempre falo pro time assim, né? A gente, desde que eu assumi aí na digital, o que eu fiz? Eu comecei a implementar em camadas AI. Hoje a gente usa tanto na parte de produção, na parte de vendas, né? E agora a gente está indo para uma outra camada que é de fato fazer o letramento em AI para todo mundo do time. Ou seja, como é que tu escreve um e-mail mais rápido? Como é que tu analisa uma planilha? Como é que tu entende que e-mail você tem que ler, qual que você não tem que ler? Sim. Como é que você organiza? Como é que você faz uma apresentação melhor? Entendeu? Como é que você consegue traduzir a tua produtividade usando ferramentas de IA, né? Porque fica muito restrito, não, quem vai usar AI é só aquela galera de tecnologia, né? Que muitas vezes o cara nem usa tanto. Nem usa tanto. Aí a gente tem esses contrastes aqui, né? Mas a gente começou a colocar várias formas. Então a gente começou a enxergar a AI agora como cultura e não como ferramenta apenas.
né? Então isso já foi um catalisador de várias mudanças aí no negócio que foram bem importantes. Puxando esse papo, como que vocês hoje estão fazendo essa adição de AI e cultura, tanto lá no negócio de vocês, mas como é que vocês falariam para alguém que tá vendo essas mudanças, essas transformações de mundo, tá lá no seu negócio, tá tentando entender, cara, eu coloco uma IA para atender, eu começo a pagar, o que que eu faço, né? E aí, a gente tentando trazer nesse cenário a cultura e a AI, o que que você poderia dizer pra gente sobre? Tá. Eu acho que a cultura é realmente o diferencial. Quando a gente junta as duas coisas, né? A adoção de IA está atrelada à cultura organizacional. Aí eu acho que é o ganho sempre das empresas. É o ganho da Singular e é o ganho que eu acho que as outras empresas precisam ter, né? Porque se for só a adoção de IA por ferramentas, aí é uma coisa que é que nem quando a gente fala de mudança de sistema. Assim, tem resistência, as pessoas demoram a usar. Às vezes, para usar uma ferramenta nova, você tem que gastar um tempo aprendendo a usar e as pessoas não querem. Tudo isso envolve o processo de cultura realmente organizacional, né? Então, esse eu acho que é o diferencial da gente trabalhar a mudança de mentalidade das pessoas através da cultura organizacional, né? Então, como é que a gente cria rituais de aprendizado, de troca, de conhecimento, de uso de IA. Quando a gente fala de cultura, a gente fala desde crenças, a gente fala de rituais, de normas, de diretrizes, políticas. Tudo isso envolve cultura, tudo está dentro da cultura organizacional, né? Então não tem só como eu chegar para o time e falar, olha, agora a gente vai usar IA. Vai usar como, né? Vai usar como, né? Como é que as pessoas vão usar? Elas O que pode, o que não pode, de diretriz, elas precisam de treinamento, de capacitação, de uma política que vai dar o tom do que pode, o que não pode aqui dentro, né? Aprender, elas precisam ter espaço também para trocar, né? Espaço para experimentar, para testar alguma ferramenta durante um tempo e depois dizer, não é a melhor, deixa eu testar outra. Então isso leva tempo. Né, você precisa fazer esse investimento de tempo, realmente, não só financeiro, né, mas de tempo também. Então, na Singular, por exemplo, no início, que a gente mergulhou, né, no mundo da IA, a gente até reajustou as agendas. Então, ok, quem é a pessoa que está mais à frente dessa temática de IA? Vamos tirar, ajustar a agenda dela, esse cliente aqui a gente consegue colocar para um outro consultor, isso daqui que ela estava fazendo, dá para a gente redistribuir essa atividade para que ela tenha tempo de se dedicar a essa pauta, a essa temática, porque precisa ler, precisa estudar, precisa testar, precisa, né? Ok, como é que eu coloco em prática nas minhas atividades do dia a dia? Porque também não dá para ficar só na teoria, né? Tem que ir para a prática, tem que testar, né? E isso tudo é cultura organizacional, isso tudo perpassa por cultura, porque eu preciso mudar a forma de trabalhar, né? Cultura é o nosso jeito de ser e de fazer as coisas dentro daquele ambiente de trabalho. Então, a gente precisa mudar a forma de fazer as coisas dentro do ambiente para que a adoção da IA realmente funcione. Não adianta eu chegar no time, gente, seguinte, agora a gente precisa usar a IA. Mas vai entrar por aqui, vai sair por aqui, as pessoas não vão usar. Então, eu preciso realmente, né, levar educação, né, levar conhecimento. Eu preciso depois mudar as práticas, né? Realmente dedicar tempo para isso, reajustar tarefas, dar esse espaço seguro para as pessoas, como eu falei, experimentarem, testarem, né? Definir política. Então, tem vários passos aqui que são relacionados dentro da cultura. Eu acho que esses 4 são passos chaves, assim, realmente levar conhecimento, treinamento, né, dar espaço seguro para as pessoas testarem, né, praticarem e tudo mais. Ter realmente esses rituais, essas novas práticas dentro do ambiente de trabalho e ter políticas que vão direcionar o uso, né, e segurança de informações e tudo mais. Cara, que legal. Dentro desse contexto, assim, que, beleza, falamos de cultura, falamos de AI aqui, como é que você enxerga o futuro do trabalho, né? Que a gente fala muito sobre isso, assim, acho que de cada 5 discussões de AI, 4 são sobre se a gente vai parar de trabalhar e vai ficar só a IA, ou se o que de fato vai acontecer, né? Eu gosto muito dessa pauta quando a gente fala de futuro de trabalho, porque eu até brinco que o futuro já chegou, né? Hoje, por exemplo, a gente está fazendo recrutamento agora e eu estava olhando, eu falei, cara, uma das perguntas que eu coloquei como obrigatória no roteiro de entrevistas você tem influência em AI? O que você já faz? Como você usa? Porque
Se eu coloco um elemento dentro da organização hoje que não está com essa vivência, eu desequilibro todo o ecossistema que a gente vem criando. Então, você imagina assim que a gente está falando de futuro do trabalho, alguma coisa. Eu hoje já estou contratando se a pessoa tiver ali um letramento em inteligência artificial. Como é que você enxerga esse panorama, cara, para essa pessoa que está assistindo a gente, tanto para o cara que contrata, né? Como é que esse cara deve se comportar, como empresário deve se comportar, e como esse profissional que está buscando ali o seu futuro no trabalho, ele deve enxergar esse panorama. Você falou isso de você já coloca esse ponto, né, como requisito, e você não é o único, viu? Esses dias a gente estava conversando sobre isso na Singularity. Na própria Singularity, as vagas que a gente está trazendo pessoas para o nosso time, a gente também já está buscando isso. E outras empresas. Eu estava conversando com um diretor de RH de uma grande empresa local também, e ele estava falando isso, assim, um dos requisitos que a gente já busca é essa pessoa que já tem familiaridade com o IA, porque precisa, assim, a pessoa precisa já ter esse conhecimento geral, ter essa abertura, ser uma pessoa curiosa que vai trazer isso para dentro do ambiente, porque a gente está vivendo isso no dia a dia, então não tem como eu trazer alguém que não tem nada disso, né? Então, acho que isso é uma realidade, como você falou, já não é mais futuro, já é realidade, a gente já está vivendo isso, né? E as pessoas têm essa crença e esse medo, às vezes, de que a IA vai substituir, né? E a gente tem falado muito sobre isso, sobre esse futuro do trabalho. Eu acho que tem algumas funções, se a gente pensar lá atrás, aquela pessoa que fazia datilografia, né? Ok, aquela função, ela realmente deixou de existir. Mas aquela pessoa, se ela aprendeu a mexer no computador, se ela mudou... Se ela se atualizou, conseguiu aprender uma nova, né, tecnologia, ela conseguiu continuar no mercado de trabalho, né? Então, eu acho que vai muito dessa adaptação. Eu acho que a IA vai muito mais substituir tarefas, atividades, do que necessariamente uma função inteira. Vão ter, sim, funções que vão deixar de existir, mas aí vai muito também desses profissionais fazer exatamente esse processo. Como é que eu me atualizo? Como é que eu aprendo tecnologia nova, né, e reinvento para que a gente consiga continuar no mercado. Outras funções, acho que elas não vão deixar de existir, mas vão exigir cada vez mais um conhecimento, né, de inteligência artificial e outras habilidades que eu acho que acabam somando junto, né, com a inteligência artificial. A gente tem falado, não sei se já ouviu, algumas pessoas têm falado de inteligência exponencial, né, que é a soma da inteligência artificial com a inteligência humana. Então, como é que a gente traz essa combinação, né, de habilidades que são mais nossas, de pensamento analítico, de análise crítica, de curiosidade para continuar aprendendo, usando a tecnologia, né, nesse caso especialmente a inteligência artificial, a nosso favor e unindo, né, essas duas inteligências para que a gente consiga escalar ainda mais, né? Então, acho que eu vejo o futuro dessa maneira. Assim, a gente precisa, os profissionais, tanto o empresário, precisa entender que isso não é um assunto de será que, acho que a discussão não é mais se o empresário precisa ou não trazer IA para dentro da empresa dele. Né? É o como, né? A discussão é como ele precisa fazer isso, assim. Então, como você falou, não é mais futuro, já é presente. Então, como é que os empresários trazem essa discussão para dentro da empresa, né? Como é que isso tem que estar assim na mesa de discussão, acho que a todo momento, né? E não só do empresário sozinho, né? Acho que ele precisa envolver a gestão, precisa envolver as lideranças, porque se fica na cabeça só do empresário e ele não leva isso para as equipes, para as lideranças, é mais difícil ele implantar isso, né? A gente precisa trabalhar com as lideranças dentro das empresas, são pessoas chaves. Então, ele precisa levar isso para a equipe. E para os profissionais que estão no mercado, enfim, eles precisam também, buscar conhecimento, né? É se letrar, é se desenvolver, é conhecer mais de IA, é conhecer mais as ferramentas, né? Hoje, com a internet, a gente tem uma série de formas de aprender ainda mais. Então, a própria IA. Com a própria IA, né? Mas se você ainda não conhece, como é que você aprende IA? Então, sim, dá para buscar conhecimento. Eu acho que curiosidade, aprendizado ativo, né? Aprendizado contínuo é uma das habilidades principais dos profissionais, né? A gente precisa, ainda mais com as atualizações tão constantes. Então, assim, os profissionais precisam ser curiosos, precisam buscar, né, constantemente aprendizado. Acho que com certeza, acho que uns 5 anos atrás eu assisti um TED Talks que falava muito das habilidades do profissional do futuro, né?
E era até uma moça do LinkedIn, ela falava muito de long life learning, que você precisava ter essa mentalidade. Isso pegou em mim. Eu já sempre fui um cara muito curioso, mas quando eu começo a olhar assim para as pessoas de sucesso que eu vejo, todas elas têm esse ritmo de estar sempre se desenvolvendo em alguma coisa nova. E eu acredito que nunca foi tão emergencial como hoje é. Sim. As pessoas começaram a adotar essa postura, né, de ter isso. E você falou disso, quando a gente olha para profissionais de referência, pessoas de sucesso, tem essa característica e é esse repertório amplo também, né? Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente troca sobre coisas que não só da nossa área. Então, muitas vezes, quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas dizem, isso daí é para a área de tecnologia. Isso daqui eu vou chamar meu time de tecnologia para ele trabalhar com isso. Não é o time de tecnologia, né? O time de tecnologia precisa trabalhar com isso também, né? Mas Sim. não só. Então é isso, as pessoas de sucesso, profissionais de sucesso, eles têm também um repertório amplo, né? Então a gente vê que são pessoas que têm essa característica de estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento e conhecimento diverso, né? Não é sobre uma única área. Então, se eu sou um profissional, tenho uma empresa de varejo, não vou só buscar conhecimento sobre coisas de varejo, eu preciso ampliar meu repertório. Né? Eu preciso ampliar realmente minha base de conhecimento para conseguir ter mais soluções, para conseguir resolver melhores problemas. E acho que isso são características de pessoas que a gente vê, né? Sim, que tem sucesso. Acho que dá até para a gente fazer uma equiparação com a própria AI, né? Quanto maior a base de conhecimento, mais esperta ela fica e melhor o resultado que ela vai entregar ali dentro dos parâmetros que você quer colocar. E falando disso, acho que tu falaste muito de uma coisa que, para mim, é uma coisa que a gente precisa destacar, que é o quê? O cara, quando vai falar de AI, o dono ali do negócio, ele fala, não, peraí, deixa eu chamar o time de tecnologia. E isso mostra até um pouco do despreparo do próprio empresário de entender que AI é a nova internet, cara. Que antes não tem como tu só chamar o time de TI para falar de internet. Todo mundo tem que digitalizar tudo, né? E aí, dentro desse contexto, qual o caminho que você daria para esse cara que tá perdido na nuvem aqui, que chegou que nem segue em tiroteio agora e falou, meu amigo, o quê? É o quê mesmo esse negócio de robô aí? Como que esse cara dá o primeiro passo, né? Ele precisa ter pelo menos um conhecimento mínimo para conseguir tomar decisões a respeito disso. Sim. Porque senão você imagina, né? Acho que ontem eu tava com a reunião com um cliente, aí eu falei, cara, precisa automatizar teu atendimento, bora colocar uma inteligência artificial. Como assim? Se ela errar aí, o cara simplesmente deu tela azul nele na hora ali, ele não conseguiu entender o que a gente estava falando. Aí, é lógico, você vai, reduz um pouco o pace, explica o primeiro o que é, como funciona, só que o cara não está preparado para tomar essa decisão. Sim. Às vezes vai perder muitas oportunidades por não estar preparado. E eu enxergo que vocês têm um caminho de educação para essa cabeça, né? Para a cabeça do empreendedor, do empresário. E eu queria que tu explorasse um pouco mais isso para ajudar esse cara a ele conseguir estar pronto para tomar decisões nessa era de inteligência artificial. É exatamente isso. A gente precisa realmente buscar conhecimento para esse empresário, né? Não dá para tirar a responsabilidade de dizer isso é conhecimento da área de tecnologia. Tem que trazer para si a responsabilidade, né? A gente tem feito na Singular, a gente trabalha com treinamentos, né? Então, a gente tem feito treinamento de inteligência artificial para as equipes, tem feito um treinamento de inteligência artificial específico para C-Level, para conselheiros, então, onde a gente traz mais essa questão da adoção da IA, né? De como é que a gente traz isso para dentro das empresas. Então, o primeiro passo que a gente vê é realmente esse, de conhecimento, de você treinar, de você levar conhecimento para essas pessoas. Então, se o empresário ainda não sabe ainda, né, o que é inteligência artificial e como que ele pode trazer isso para o seu negócio, ele precisa parar e estudar um tempo. Assim, não tem como, não tem outra alternativa. O conhecimento você não consegue delegar para ninguém, né? Você não consegue dizer, aprende aí por mim. Então, ele precisa parar e aprender. Né? Assim, acho que esse é um ponto crucial. Precisa se aprofundar, ele precisa saber fazer uma automação? Não, talvez não. Né? Depende do tamanho. Mas ele precisa só saber que existe a possibilidade. Mas ele precisa saber que existe essa possibilidade. O que é? Quando ele tem um conhecimento geral sobre o tema, ele vai dizer, eu não sei como fazer, mas eu sei que dá para melhorar esse processo.
Então, chama aqui alguém, investe naquela pessoa da sua equipe, então, para ela fazer um treinamento. Contrata um implementador, ou contrata alguém que já trabalha com isso fora, né? Ou traz alguém da área. Enfim, mas você consegue entender quais são as possibilidades que você tem. Senão, você fica de mãos atadas, né? Então, assim, precisa ter, assim, parar e estudar. Assim, estudar, buscar conhecimento, fazer uma imersão, fazer um outro curso, trocar, começar a se inserir em ambientes onde as pessoas falam mais sobre isso, né? Então, acho que tem formas diferentes da gente aprender, né? Você pode sentar numa sala e pode assistir um treinamento de dia inteiro, você pode fazer uma formação online, você pode escutar podcast para ouvir sobre, né? Assim, tem pode escutar a gente aqui falando disso. Tem diversas formas, mas precisa. Acho que assim, o empresário, não tem tempo, cara, precisa arranjar tempo. Sim, não tem como a gente falar de o tempo vai passar por você e empresário, você tem uma empresa, você tem nem só empresário, você é líder de uma equipe e você não tem conhecimento sobre isso. Não, assim. Se você é um profissional hoje, você não conhece. Não dá. Então parar e dedicar um tempo a isso. E aí você vai entender. Você consegue dedicar um tempo a mais para aprender a fazer, a botar a mão na massa e tudo mais? Ou você tem alguém que consegue fazer isso? E aí você delega, mas você precisa entender quais são as possibilidades. A gente sempre fala isso. Só quem sabe as dores do seu negócio é o dono, ou só quem sabe as dores da sua atividade é você que faz aquela atividade. Então, se você trabalha no financeiro, quem sabe a dor do financeiro é você, né? Até você conseguir chamar alguém de tecnologia, e a gente via muito isso, né? A empresa de soluções de tecnologia, até conseguir entregar o que aquela área quer, demora, porque... Já até mudou a dor, exato. A linguagem é diferente, né? As pessoas... Então, assim, tem muita coisa com a IA hoje que os próprios profissionais conseguem melhorar. Né? Então, se você trabalha em RH, se você trabalha no financeiro, se você trabalha na área comercial, tem um monte de solução que você consegue trazer para o seu trabalho. Né, que você consegue automatizar, que você consegue criar um assistente, que você consegue criar, assim, coisas que você consegue ganhar mais produtividade, Sim, né? E aí, vão ter soluções mais robustas, que aí eu acho que é uma combinação. É essa capacitação, é esse conhecimento para que as próprias pessoas consigam melhorar os seus processos e serem mais produtivas. E também trazer pessoas de tecnologia que vão trabalhar com soluções mais complexas, porque não adianta, eu não vou conseguir também... Né, aprofundar com todo mundo esse conhecimento. Então, eu preciso... E nem é necessário exato. Mas e tem cada soluções, tem o seu às vezes, pedaço ali dentro que são mais robustas. Então, a partir daqui, a gente traz o time de tecnologia para nos ajudar. Eu acho que essa combinação é legal, assim. As pessoas se empoderarem desse conhecimento em IA para entender o que elas podem melhorar das suas atividades, dos seus processos de dia a dia. E a gente também ter essa equipe de tecnologia onde vai trazer soluções mais complexas, mais robustas. E aí, sim, acho que se combina, né, as duas coisas. Não, com certeza. Acho que faz total sentido. Até um case de agora, né? Você estava falando de assistentes para RH. A gente agora, eu criei o Vando. O Vando é um nome carinhoso e referência à nossa pessoa de RH. E o que o Vando faz? Ele faz match de vaga com currículo, assim. E como eu tive que delegar a atividade de contratação para o time que acaba ficando muito grande, eu falei, cara, como é que eu ajudo essa pessoa que ela não tem experiência com isso, ela não entende como é que ela vai fazer uma seleção. E aí eu, tive estalo, eu vou fazer um assistente aqui com os meus insights do que eu acredito e vou pegar e vou deixar ele trabalhar com ela. Aí eu, mas e se ele fizesse script de roteiro de pergunta? Aí eu já não precisaria nem estar na primeira entrevista. Aí o negócio foi evoluindo a um ponto que agora ela faz o match de vagas, ela cria o script hiper personalizado por cada currículo, ou seja, ela pega a vaga e o currículo. Nem toda pergunta do roteiro vai ser para aquela pessoa do currículo. Então ele já pega perguntas específicas necessárias para aquela pessoa. Legal. E aí ela pega o áudio, coloca lá, e ele dá um ranking. Então, quando eu vou olhar, eu só vejo já, as melhores notas, os melhores insights e faço uma conversa mais para ter de fit cultural. E não de validar se o cara é técnico ou não. Ou saber se ele tem alguma coisa. Então, querendo ou não, isso já acelerou muito o trabalho. E você enxergou isso porque você fazia esse trabalho, né? Você fazia essas entrevistas e tal. Quando você teve que delegar isso, o que eu posso fazer para me ajudar, né? E é isso, a gente tem visto muito isso. Na Singular, a gente tem vivido muito isso, assim. A gente tem também vários assistentes e tudo que ajudam.
E para diferentes dores, porque cada pessoa para e fala, cara, eu faço isso. Peraí, se eu criar um assistente ou criar alguma coisa que vai me ajudar nesse processo, né? Então, nossa, no nosso chat GPT tem uma lista enorme de assistentes, cada pessoa já cria o seu e tal, e isso ajuda, né? A gente sempre dá o exemplo da nossa designer que montou um assistente para fazer um relatório que ela tinha que, imagina, tinha que depender dela, né, que tem essa função, porque tinha conhecimento em Illustrator, enfim, nesses aplicativos, né, que a equipe de design trabalha, para ela juntar, botar uma capa, botar um documento, juntar um outro relatório, mudar o nome, salvar na pasta, enfim. Então ela pegava, tinha todo esse trabalho de abrir o Illustrator, fazer todo esse processo, juntar relatório, juntar documento, né, renomear. A gente não fazia, as outras pessoas do time não faziam porque não mexiam nesses aplicativos que ela é designer que mexe, né? Aí ela criou um assistente, ela botou na base de conhecimento, né, o modelo da capa, botou na base de conhecimento o que precisava de documento, botou as instruções passo a passo, como é que ele tinha que criar, como é que ele tinha que renomear, gerar o link para download e tal, botou passo a passo, pronto. E aí agora não é uma atividade dela. Antes era uma atividade dela. Sim. Então, se ela precisava fazer 30 relatórios desses, ela passava a manhã inteira fazendo esses relatórios. Agora, qualquer pessoa que precisa desse relatório, abre o assistente e bota lá e faz esse relatório rapidinho. E aí a gente não tira essa pessoa do time, a gente deixa ela com tempo para atividades mais estratégicas. E assim, depois disso ela colocou várias outras coisas. Então, ela tem feito outras soluções, não só de assistente, mas mais de automações, no Lovable, enfim. Então, ela tem assim, trazido várias soluções para a gente de outros processos, de lista de treinamento, de acompanhamento, de check-in das pessoas que chegam, sim, um monte de coisas que ela conseguiu resolver. Porque, claro, ela tem conhecimento, ela tem mais tempo, porque algumas atividades mais repetitivas ela foi criando, né, processos, né, com o IA que vão fazendo. Então, dá tempo para ela olhar para outros processos. E aí ela consegue, e ela tem esse espaço seguro também na Singularity para conseguir buscar essas soluções, experimentar e testar, e algumas não deram tão certo, e volta atrás, faz de outra maneira, enfim, então... Cara, que legal, eu acho que o grande X da questão, acho que a gente precisa criar esse ambiente seguro para que a gente deixe os profissionais se desenvolverem, testarem, e que você acabou de dar um super exemplo do quanto de valor você conseguir extrair de uma pessoa que fazia capa de apresentação, agora ela está criando aceleradores para o teu negócio, está criando para melhorar a experiência de entrega de produto. Imagina. Então você tinha uma pessoa aqui que você fazia um investimento para resolver um problema, agora você ancorou o valor, foi muito para cima, né? Então acho que isso é bem importante. E curiosamente eu fiquei agora com uma dúvida, como é que vocês organizam isso? Vocês têm um lugar onde vocês colocam os assistentes, vocês incentivam? Tem um grupo que vocês organizam? Como é que é o engajamento disso, né? Porque, querendo ou não, se todo mundo está querendo soluções que um ou outro pode usar, tem que ter um momento para falar disso, né? Sim. Eu acho que na Singular a gente tem um ponto a nosso favor, porque nós somos uma equipe de 18 pessoas. Então, a gente tem ali um momento semanal de reunião onde está todo mundo junto. E a gente discute junto, a gente troca, compartilha. Então, até para trazer a IA para a veia, né, para o nosso dia a dia, o que a gente começou a fazer? Esse tempo de reunião ele vai ser reduzido pela metade, porque a outra metade a gente vai usar para compartilhar conhecimento de IA. Isso foi assim que a gente começou a trazer, a mudar as práticas mesmo de uso de IA dentro da Singularity. Porque quando começou, uma pessoa se empolgou mais, a outra se empolgou um pouquinho, outros nem tanto, e aí a gente viu que ia mais devagar. A gente, não, vamos parar, vamos juntar todo mundo, a gente precisa colocar todo mundo na mesma página e mostrar a importância disso e trocar conhecimento, e aí um vai estimulando o outro. Então a gente tem esse ponto que nos ajuda de conseguir parar todo mundo. Quando você tem uma estrutura de empresa maior, talvez você precise fazer isso por setor. Você não vai conseguir, talvez, fazer ao mesmo tempo com todo mundo. Mas eu acho que de qualquer maneira, dá para adaptar essa prática, né? Você parar e compartilhar com todo mundo. Então, a gente faz muito isso. E no dia a dia, se um cria um assistente, se um cria uma outra solução, a gente tem um espaço onde a gente está todo mundo se comunicando sempre. Então, para a gente é muito fácil essa troca, né?
Então, se essa pessoa que eu te falei, que é a Elizabeth, que é a nossa designer, criou uma solução nova, ela consegue compartilhar rapidamente com outras pessoas, enfim. Então, a gente tem os nossos consultores também que estão sempre criando. A gente olhou para os nossos programas que a gente já tinha, por exemplo. A gente tem um programa de liderança já há muitos anos. A gente já formou várias pessoas, assim, é um programa bem reconhecido. A gente olhou para esse programa e disse, ok, como é que a gente traz conhecimento de inteligência artificial para dentro do programa, mas também como é que a gente melhora, né, a experiência que a gente tem. Então, desde do check-in da lista de presença, fazer uma atividade que antes a gente fazia, um exercício de liderança situacional, que antes a gente fazia num papel ou de uma forma mais simples, a gente agora faz com IA, né? Enfim, botou no Lovable e desenvolveu e a pessoa responde, já gera o relatório para ela. Enfim, então a gente... Sim, foi melhorando também a experiência. Criou assistente para ajudar essa pessoa. Um dos temas que a gente trata nesse programa de liderança é planejamento estratégico, são ferramentas de planejamento. O que a gente viu? Muitas pessoas saíam e não conseguiam aplicar no seu dia a dia. Recebeu o conhecimento teórico, né, mas na hora de colocar em prática tinha dúvidas. Né? Como é que eu faço, né? Como é que eu aplico essa ferramenta agora aqui no meu negócio? Uma coisa é quando a gente está aqui em sala, trocando ideia, discutindo, por mais que a gente faça um exercício juntos, outra coisa é você fazer depois sozinho lá no teu negócio, né? Aí a gente criou assistente, por exemplo, para ajudar essa pessoa. Então, você vai colocando as informações, ele vai te dizendo, ele vai te fazendo perguntas, ele vai te dizendo qual é o próximo passo, como é que você pode colocar aquilo. Então, a gente vai melhorando a experiência, né? E aí a gente foi fazendo isso, assim. Então, a gente não só buscou soluções para as nossas atividades de dia a dia, mas para os produtos que a gente já tinha, né? Para os serviços que a gente já entregava, como é que a gente melhora, né, a experiência nesses serviços, nesses produtos com o uso de inteligência artificial também. Cara, então... que legal. Acho que isso é o grande X da questão, né? Você ganhar mais profundidade, não tudo vai mudar. Eu acho que essa ânsia ficou muito em evidência, né? E você acaba perdendo várias oportunidades de olhar para, cara, hoje eu faço isso assim. E se eu fizesse? Eu sempre brinco, imagina assim, né? Eu uso muito isso com o time, a galera vai saber reconhecer, mas que é pra, cara, se eu conseguir tirar isso, né? Se eu conseguir ser mais rápido, se eu conseguir otimizar, quanto que eu ganho de outras coisas que eu posso fazer? Não é de menos, é mais. Sim. Né? Quanto que eu consigo entregar mais, fazer melhor. Eu acho que, principalmente no nosso segmento, que a gente fala ali de você fazer uma entrega estratégica, fazer melhor tipo assim, a diferença de um 0 a mais no orçamento que você acaba conseguindo colocar e tudo mais. Cara, muito legal o papo. Queria que... Minha última pergunta para ti é simples, assim. Se você não soubesse nada de IA hoje, qual a primeira coisa que você faria? Se eu não soubesse nada de IA... Zero. Tu é aquele empresário que tá ali, barriga no balcão, tem um negócio dele, ele nunca nem ouviu falar direito disso. Ele só vê no jornal que uma IA, não sei o quê, que aconteceu alguma coisa, mas esse cara nunca interagiu. Qual o primeiro passo que você recomenda para essa pessoa que precisa urgentemente se alfabetizar com inteligência artificial? Eu iria bater lá na porta da Singulária para fazer o curso de IA da Singulária. Pronto, então já deixa aí o site, o endereço para o pessoal. Singulária.com.br, tem lá o curso de IA na prática, e, enfim, outros cursos que a gente tem também. Mas, assim, brincadeira à parte, eu acho que esse é um ponto, eu iria bater lá na Singulária, mas eu ia buscar conhecimento, sim. Se eu não tivesse ainda, ok, eu preciso buscar quem é que está falando sobre isso no mercado hoje, quem é referência aqui, deixa eu ir atrás dessas pessoas para entender o que é e começar a trazer para a minha realidade. Porque eu acho que a gente precisa sair desse receio, desse medo, né? Eu sei que você falou que era a última pergunta, mas você falou uma coisa antes que me trouxe uma lembrança. Me trouxe uma lembrança. A gente participou, a Luciana, a Rose, que trabalham comigo na Singular, e participaram recentemente de um congresso em São Paulo, no maior congresso da América Latina de gestão de pessoas. Se falou muito de IA, todas as palestras né, as pessoas falaram de IA. Mas o que a gente tem visto, até a nível nacional, não é só aqui, muita gente está ouvindo falar de IA, mas muita gente tem medo, tem receio, tem essa ansiedade de como é que vai ser o futuro e não está conseguindo trazer para a prática.
né? E não está conseguindo trazer realmente para adotar dentro das empresas. Então, por isso a gente tem batido muito na tecla do letramento, do conhecimento, porque a gente precisa trazer esse olhar. Né? E quando eu olho para a área de gestão de pessoas, não é só trazer também soluções, que eu acho que isso é um ganho enorme, que tem várias possibilidades. Você deu um exemplo ótimo de recrutamento, tem várias formas que você pode implantar, assistente de integração de novos funcionários, para tirar dúvida, para fazer onboarding, para fazer... Tem um monte de coisa dentro, por exemplo, da área, né, de gestão de pessoas, de RH, que você consegue trazer soluções, ser mais produtivo, melhorar a entrega para o teu colaborador. Mas é uma área também estratégica que precisa levar esse conhecimento para a empresa, precisa estar junto com as lideranças, junto com a alta gestão da empresa, discutindo como levar esse conhecimento de IA para dentro dos setores. Como levar isso para o atendimento, para o marketing, para o financeiro, né, para todas as outras áreas. Então, a gente vê que tem muita ansiedade pelo tema, mas falta ainda muitas empresas, muitas pessoas botar o pé no chão e dizer, vamos começar. Sim, né? A gente está ouvindo falar, ok, vamos começar. Né? Vamos começar a trazer conhecimento, gerar esse espaço, gerar esses momentos de troca, começar a olhar para os processos, para as tarefas mais simples, vamos começar do simples. Começa olhando para um processo que é simples, que é pequeno, que é uma tarefa mais repetitiva, e aí você pensa numa solução, e aí você vai melhorando, vai, né, aumentando o grau de dificuldade das soluções. Né? Então, precisa realmente colocar a mão na massa, assim, botar o pé no chão e começar realmente a trazer essas mudanças. Cara, com certeza. Eu enxergo muito, quando a gente fala de AI, a gente podia ficar a tarde toda aqui falando que sempre ia ter algo novo para a gente falar, uma forma nova da gente implementar, mas vamos guardar um pouquinho isso aqui. E agora tem um recado para dar para vocês que estão aqui assistindo a Suelen. Se você quiser ver mais da Suelen, você tem que entrar aqui na digitaleduca.com.vc. Tem uma palestra que a Suelen deu lá pra gente no DSX. Você vai também poder ver esse que vos falo. Também tem lá aulas minhas, palestras e tudo mais. E, cara, é uma oportunidade para você se desenvolver. Se você está querendo saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial, a gente vai ter muito mais conteúdos em breve lá. Mas se você quer ter insights valiosos para o teu negócio, assina a plataforma. É apenas R$ 79,90. Custa menos que um jantar, para você começar e acelerar o teu desenvolvimento. Muito obrigado, até a próxima.